Bom, essa fala aí do Marcos Duval aconteceu numa live, né, Joel, nas redes sociais, e aí hoje ele convocou a imprensa, diante da repercussão óbvia, né, para falar a respeito do caso. Ele confirmou, ou afirmou, no caso, que recebeu uma proposta golpista do Daniel Silveira ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele disse que vai se afastar do Podemos, vai se afastar, aliás, do cargo de senador enquanto essa polêmica estiver no ar. Ele foi acusado, vale a gente falar também, de traição, porque ontem teve a eleição no Congresso e ele está sendo acusado pelos bolsonaristas de traição, Joel, porque supostamente teria votado para reeleger Rodrigo Pacheco no comando do Senado. Ele cumprimentou e abraçou o Pacheco e o aliado Davi Alcolumbre pela vitória. E ele estava declarando voto em Marinho, né, que era o candidato apoiado pelos bolsonaristas. E aí, hoje, surgiu essa polêmica toda. O que ele disse foi o seguinte, que ele recebeu um chamado e foi participar de uma reunião com o Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro não falou nada, mas que houve ali a proposta para que ele armasse um encontro e grampeasse a conversa com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira começou, então, a fazer a explicação do porquê, então, do ter sido chamado. A gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Eu não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos já ter uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizado. Durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel. Bom, e nessa fala, ele contraria, segundo ele, né, uma informação que teria surgido de que o presidente Jair Bolsonaro teria feito pressão para que ele levasse esse plano adiante. Segundo o senador Marcos Duval, na verdade foi Daniel Silveira que fez a pressão pelo plano, Jair Bolsonaro ficou quieto ao lado dele o tempo todo. O senador também disse que imediatamente procurou o ministro Alexandre de Moraes para informá-lo do ocorrido. Fui direto no ministro Alexandre e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, então ele olhou para cima e balançou a cabeça do tipo, né, não acredito que era para esse motivo. E eu falei, ministro, estou liberado? Não, tudo bem, está liberado. Ele estava lá na sessão e dali eu parti aqui para o gabinete. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria todas as ordens do ministro. O cara tá bem enrolado. Lógico que o cara, no caso o Daniel, né? Não somente o Daniel Silveira, mas o Marcos, os dois devem prestar esclarecimentos à Polícia Federal, já com foi toda convocado. certeza. A polícia agora Já tem um prazo de intimados, 5 dias para intimar o Marcos Duval. E é óbvio, isso aí é algo natural dentro de uma denúncia tão grave, de algo tão grave envolvendo isso. Imagine só, ele teria sido incitado a gravar o ministro do STF. É óbvio que isso pegou todo mundo de surpresa e foi um boró danado lá em Brasília. Capital Federal, hoje de manhã, se viu mais uma vez mexida com esse vídeo que foi divulgado ontem pelo Marcos Duval. Então hoje Brasília amanheceu em meio a muitos movimentos para tentar ainda entender o que poderia acontecer, né? João Pedro Mello acompanhou tudo isso e vai trazer a repercussão aqui pra gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, João. Fala, Joel, Aninha, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, essa história é uma história que chama a atenção aqui em Brasília, viu? Primeiro, por conta de ser uma história um tanto quanto inconsistente, porque Marcos Duval deu esse depoimento, ou chamou a imprensa para dar esse depoimento, e 5 minutos depois desdisse tudo que disse na coletiva de imprensa. Essa é uma coisa que é a primeira vez que eu vejo acontecer aqui na capital do país. Depois desse esclarecimento, né, ele destacou que foi uma reunião na Granja do Torto, residência oficial do presidente da República, residência de veraneio do presidente da República,
Mas nessa época, dia 9 de dezembro, que ele disse que teve essa reunião, quem morava na residência oficial era Paulo Guedes. A gente foi perguntar já se Paulo Guedes não estaria na redação ou no local, né, nessa residência oficial, e por que ele não teria participado desse encontro, e a informação é de que Paulo Guedes não morava lá, segundo Marcos Duval. Fomos no lado do Ministério da Economia. Paulo Guedes ocupava, sim, a residência oficial no dia 9 de dezembro. Então, essa reunião não aconteceu lá. E essa, então, é uma dúvida nesse momento. Eu, agora há pouco, conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que, de fato, destacou que teve uma reunião entre Marcos Duval, o presidente Jair Bolsonaro, e Daniel Silveira, que eles três fizeram essa reunião a portas fechadas, mas não confirmou também onde foi esse encontro. Ou seja, essa é a primeira inconsistência dessa história. Agora há pouco, Marcos Duval destacou em uma nova entrevista à imprensa aqui em Brasília que o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, estaria envolvido nessa questão junto com Daniel Silveira, mas que Jair Bolsonaro, então presidente da República, não sabia a respeito dessas gravações. Essa foi a fala bem clara de Marcos Duval agora há pouquinho aqui no Senado Federal. Então, é mais uma inconsistência, já que ele disse que o presidente da República acompanhou toda a história, ouviu toda a proposta de Daniel Silveira, mas somente ouviu, não participou, ou seja, o presidente de fato tinha algum conhecimento a respeito dessa questão. Então agora a Polícia Federal quer saber de fato o que é verdade e o que não é verdade. E atendendo então ao pedido da própria Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a corporação colha o depoimento de Marcos Duval, senador da República, em até 5 dias. Ele deve prestar depoimento aqui na capital do país, né? Esse depoimento ainda não tem data marcada, mas deve acontecer no mais tardar no início da semana que vem. Ele deve esclarecer aí todos os dados a respeito desse encontro. Onde foi, com quem de fato foi, só estavam os três nessa reunião, há provas a respeito dessa questão, tudo isso está sendo investigado a partir de agora pela Polícia Federal. Mas essa é uma questão que gera também preocupação aqui na capital do país. Nos bastidores, Joel e Ana, eu conversei agora há pouco com alguns senadores que conhecem já Marcos Duval há algum tempo e disseram que ele normalmente tem algumas histórias inconstantes. Falaram a respeito de uma questão relacionada ao orçamento secreto, que há mais ou menos 3 meses, Marcos Duval denunciou que Rodrigo Pacheco tinha uma distribuição de orçamento secreto, tinha prometido essa distribuição, não apresentou qualquer tipo de prova. Essa questão acabou sendo engavetada diante da votação aí a respeito do benefício, né, do Auxílio Brasil à época, que hoje chama-se Bolsa Família, e acabou ficando esquecida. Mas alguns senadores aqui ainda lembram dessa questão e citaram esse fato quando conversaram com a nossa reportagem. Pois é, acho que vocês perceberam isso. Surgiram muitas coisas nos últimos dias relacionadas a golpe. Né? Tem aquela minuta, esse novo fato agora, algumas ameaças que aconteceram no passado, né? Algumas coisas que estão sendo investigadas envolvendo aí o ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, que inclusive presta depoimento hoje. Não sei se já prestou ou deve prestar, mas estava programado para hoje. Ou seja, tem muita coisa ligado a esse mesmo assunto. Então talvez a gente tenha algum tipo de novidade nos próximos dias, né? É uma página que a gente quer virar e não está conseguindo. Exatamente. Né? Cada dia vai surgindo um fato novo. É legal. Ô João, muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço para você, meu amigo. Valeu, um grande abraço, pessoal. Até logo, bom trabalho, meu amigo.